Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês o conteúdo sobre cadeia e teia alimentar que está na unidade 4 da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos tratar sobre cadeia e teia alimentar. Tá na unidade 4 de vocês, a partir da página 2. Então, nós começamos falando do conceito de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, então, é uma sequência linear de seres vivos em que é possível indicar as relações tróficas existentes no ecossistema. Então, assim, caracterizando o que são essas relações tróficas, são relações de alimentação, onde um ser vivo se alimenta do outro, tá? Onde um ser vivo vai servir de alimento para o outro, para poder gerar essa cadeia alimentar. E aí, quando a gente fala de uma sequência linear, é quando a gente tem um ser vivo que seja produtor de matéria orgânica, vai servir de alimento para um herbívoro, que vai servir de alimento para um carnívoro, que vai servir de alimento para outro carnívoro, e assim por diante, mas sempre com uma linha reta, né? Com uma possibilidade só de alimentação. Obviamente, não existe só essa uma linha de alimentação daquele ser vivo, né? Mas quando a gente analisa uma cadeia alimentar, a gente analisa só uma possível sequência alimentar dentro dessas opções. Ao observar essa cadeia alimentar, a gente pode perceber os caminhos percorridos pela energia e matéria dentro de um ecossistema, seja esse ecossistema terrestre ou seja esse ecossistema aquático. Nos dois casos, a gente vai perceber a presença nesse ecossistema sempre de um produtor, de um consumidor e de um decompositor, pelo menos, né? O produtor sempre vai ser em terra, né? Os vegetais e em ambiente aquático, as algas. Os dois são produtores de matéria orgânica, tá? Eles fazem fotossíntese, produzem a matéria orgânica que vai ser incluída nessa cadeia alimentar, tá? Eles estão produzindo o próprio alimento, estão produzindo mais matéria orgânica, ou seja, eles estão crescendo, então ela vai aumentando o tamanho da matéria orgânica dela, que vai servir de alimento para o próximo nível dessa cadeia alimentar. O próximo nível dessa cadeia alimentar sempre vai ser um consumidor que a gente chama de primário. Eles sempre são os herbívoros, então são os animais que se alimentam dessas plantas. E aí, os consumidores secundários vão sempre ser carnívoros e vão se alimentar desses primeiros herbívoros. E ainda nesse meio aí, entre os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, a gente vai ter a presença dos decompositores. Vão ser formados por certas bactérias e fungos que são capazes de degradar as substâncias orgânicas e liberar substâncias inorgânicas que podem ser novamente utilizadas pelos produtores. Se alimentam de matéria orgânica morta, né, do ser vivo que já morreu, e vai tirar aquela matéria orgânica que estava presa ali naquele cadáver de animal ou de planta, e vai transformar de novo em matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica ela vai servir para ser usada pelos produtores para iniciar um novo ciclo. Tá? Esse ciclo seria de transição de matéria orgânica, então. Então, os autótrofos, eles são esses que produzem a matéria orgânica, que será consumida pelos heterótrofos, portanto, né? Se a gente está falando que os herbívoros se alimentam das plantas, que os carnívoros se alimentam dos herbívoros, todos esses estão se comportando como seres heterótrofos, né? Que não produzem o próprio alimento, precisam pegar pronto de uma outra fonte. E aí, a gente está falando, então, que a matéria orgânica está passando de um ser vivo para outro, nessa cadeia alimentar, né? Então, assim, vamos supor, a gente está falando de uma cadeia alimentar aqui, ó, de capim, bezerro, homem. O bezerro, ele vai usar aqueles 3 quilos de capim para se manter vivo, né? Então, ele vai metabolizar aqueles 3 quilos de capim. Não vai só aumentar o peso do bezerro, não, porque ele vai
metabolizar aquilo para suas células conseguirem continuar funcionando e permanecendo vivas. Ele está usando aqueles 3 quilos para metabolizar no organismo dele, fazer aquilo virar energia para que as células deles continuem funcionando. Então, assim, a matéria orgânica está passando 100% do capim para o bezerro. Quando o ser humano for se alimentar daquele bezerro, ele vai comer aqueles 300 quilos do bezerro, mais 3 quilos do capim? Não. Tá? Ele vai comer os 300 quilos ali do bezerro, que metabolizou 3 quilos de capim. Tem uma outra questão aqui. Quando a gente fala de matéria orgânica, é diferente da gente falar de energia que aquela matéria orgânica nos proporciona. A cada nível trófico, a energia vai sendo perdida. Por quê? Aquele 100% da matéria orgânica que está compondo o capim passou para o bezerro. Só que aquela energia que o capim tem não passou 100% para o bezerro, mas não vai passar 100% para o homem, porque o bezerro está metabolizando aquilo. Então, ele está consumindo aquela energia. Então, quando o homem for se alimentar desse bezerro, ele vai se alimentar cerca de 10% menos energia do que o nível trófico anterior. Tá? Então, em média, 10% da energia de um nível trófico é perdido em relação ao que se passa para o nível seguinte. Falei tanto desse nível trófico, então só caracterizando, que eu acho que isso não tem na apostila de vocês. Então, o nível trófico é cada um dos grupos de seres vivos de uma sequência alimentar. Um exemplo de cadeia alimentar no ambiente aquático, um exemplo de cadeia alimentar no ambiente terrestre, certo? Aqui representado por uma alga, que é o produtor no ambiente aquático. Essa alga vai servir de alimento para um caramujo, esse caramujo vai servir de alimento para um peixe, e o peixe vai servir de alimento para uma garça. A gente fechou uma cadeia alimentar de ambiente aquático composta por 4 níveis tróficos, tá? O primeiro nível trófico é o produtor, o segundo nível trófico é o consumidor primário, o terceiro nível trófico é o consumidor secundário e o quarto nível trófico é o consumidor terciário. Ué, professora, mas é quarto, é terceiro, como assim? Percebam, o primeiro nível trófico é o produtor, está ocupando o primeiro nível. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 níveis, certo? Primeiro nível é um produtor, sempre. Segundo nível é um consumidor, só que um consumidor de primeira ordem, um consumidor primário. Por isso que sempre diminui um número, sabe? O segundo nível trófico é composto por um consumidor primário. Tudo bem? No exemplo da cadeia alimentar terrestre, ó, a gente tem uma planta que é produtora, que vai servir de alimento para um besouro, que é, nesse caso, consumidor primário. Besouro vai servir de alimento para um sapo, que nesse caso é o consumidor secundário. O sapo vai servir de alimento para uma águia, que nesse caso é o consumidor terciário. Tá? Então, a gente tem também 4 níveis tróficos. Esses níveis são ocupados por um produtor e 3 consumidores. Tá? Desses consumidores, um é herbívoro, os outros 2 são carnívoros. Os autótrofos são os produtores de matéria orgânica, fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento. Crescem, então vão aumentar a matéria orgânica deles, vão produzir matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser consumida pelos heterótrofos ao longo da cadeia alimentar. Certo? Mas cerca de 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte, tá? Então, aí o nível trófico, cada um dos seres vivos de uma sequência alimentar. A cada nível trófico, 10% da energia vai se perdendo. Porque, olha só, aqui a gente tem um capim como produtor, tá? Para esse capim se manter vivo, ele está
consumindo a energia que ele tá produzindo, né? Para a plantinha aqui se manter viva, ela está gastando um pouco da energia que ela está produzindo. Então, está se perdendo aqui cerca de 10%. Quando o grilinho for se alimentar desse capim, ele não vai se alimentar de 100% da energia daquele capim. Vai se alimentar de cerca de 90% daquele capim, da energia daquele capim, tá? A matéria é 100%, vai comer o capim inteiro, então está comendo 100% da matéria orgânica. Só que ele está absorvendo cerca de 90% da energia, porque os outros 10% o próprio capim gastou para se manter vivo. Tudo bem? Quando o ratinho for se alimentar desse grilo, a mesma coisa. 10% daquela energia o grilo já consumiu se mantendo vivo, né? Batendo o coraçãozinho dele, se locomovendo, fazendo as células funcionarem. Então, 10% dessa energia já foi perdida. Então, quando o rato for se alimentar, ele vai se alimentar de 100% da matéria orgânica do grilo, mais cerca de 80% da energia que foi produzida inicialmente lá pelo capim. Esse ratinho vai se manter vivo gastando energia, certo? E quando a cobra for se alimentar dele, vai se alimentar de cerca de 70% da energia inicial. Os organismos não têm só uma fonte de alimentação, né? Então, o interrelacionamento dos seres vivos de uma comunidade é geralmente mais complexo do que uma cadeia alimentar linear, né? Então, na verdade, o fluxo de matéria e energia que passa pelos diferentes seres vivos pode seguir diversos caminhos diferentes, por meio de diferentes cadeias alimentares opcionais. Isso está lá na página 3 de vocês, tá? Assim, a teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares de uma comunidade. A cadeia alimentar, ela diz respeito a só um dos possíveis caminhos seguidos pela energia e matéria orgânica, e a teia alimentar, então, ela vai representar o máximo de relações entre os componentes de uma comunidade, tá? Então, ela vai representar o máximo de conjunto de caminhos, portanto, de transferência de energia e de matéria orgânica. Tudo bem? Então, quando a gente analisa ali, ó, eu falei para vocês que o rato estava servindo de alimento para a cobra, né? Mas olha as possibilidades que a gente tem aqui, ó. O rato pode servir de alimento também para uma coruja, né? A gente tinha visto o rato se alimentando de capim, de trigo, aliás, mas ele também pode se alimentar de outros tipos de gramíneas, pode se alimentar de uma verdura, tá? Olhando o coelho aqui, ó, o coelho também vai servir como consumidor primário, mas ele vai servir de alimento para uma cobra, ele pode servir de alimento para uma onça, ele pode servir de alimento para um gavião. Estão vendo as setinhas? Percebam um detalhe importantíssimo aqui, ó. Essa setinha está indicando da árvore para o inseto, da árvore para a zebra, né? Aqui, da verdura para o coelho, tá? Apesar de que é o coelho que está comendo a verdura, não tá a seta ao contrário, né? Essa seta não está direcionada para a verdura porque é o coelho que está comendo a verdura, tá? Ao contrário, percebam. Por quê? A matéria orgânica e a energia que compõe a verdura estão passando para o coelho, porque o coelho está se alimentando da verdura, tá? Então, essa seta, ela vai indicar o sentido de fluxo de energia e matéria orgânica dentro de um ecossistema, dentro de uma teia alimentar. A energia e a matéria orgânica que compõem a raposa vão passar para o gavião. Ela está indicando qual é o sentido que está indo o fluxo de energia e a matéria orgânica. A matéria e a energia da planta podem fluir para o coelho, que come ela, e do coelho para o gavião. Mas ela também pode seguir outros rumos, né? Então, analisando essas possibilidades de rumos diferentes, é que a gente tem
o conjunto formando uma teia alimentar. E uma outra coisa, percebam aqui, ó, sempre a gente está falando de produtores, né? A árvore, a verdura, a gramínea, consumidores de primeira ordem, consumidores primários, que são os herbívoros, a zebra, coelho, o rato e o inseto. Consumidores de segunda ordem, consumidores secundários, cobra, coruja, raposa, lagarto. Consumidores de terceira ordem, onça, gavião. Essa posição desses seres aqui pode mudar de acordo com a teia alimentar que a gente está analisando também. Tá? Isso aqui não é fixo. Isso vai se movimentando conforme as possibilidades que a gente vai analisando. Por exemplo, o ser humano, ele pode servir como um consumidor primário, quando ele comer o alface, ele pode pertencer ao nível trófico de consumidor secundário, se ele se alimentar do coelho, né? Ele pode se enquadrar como consumidor terciário se ele se alimentar da cobra, tá? Então depende sempre do conjunto que a gente está analisando. Beleza? Pro, o único que nunca vai mudar são as plantas, porque eles sempre vão ser produtores, então nunca vai ver as plantas comendo algum outro animal. Isso mesmo, exatamente. Os produtores são sempre fixos no ambiente terrestre, sempre as plantas, no ambiente aquático, sempre as algas. As pirâmides ecológicas, está lá na página 4 de vocês, tá? Então, os níveis tróficos de uma cadeia alimentar podem ser representados quantitativamente pelas pirâmides ecológicas, tá? Então, as pirâmides ecológicas, elas vão mostrar a quantidade de elementos em cada nível trófico. Tudo bem? Na base dessa pirâmide, sempre vão ser representados os produtores e, em direção ao topo, sempre a gente vai colocar os consumidores pela ordem de transferência de energia. Essa pirâmide ecológica, ela é representada por retângulos, normalmente, sobrepostos, e o comprimento dela é proporcional à quantidade das variáveis, né? Então, em relação ao número de indivíduos, em relação ao peso, em relação à energia, enfim, em relação ao que a gente vai analisar dentro dessa pirâmide. Sempre na base, os produtores, as plantas em ambiente terrestre, as algas em ambiente aquático, sempre para cima, porque estão se alimentando dos produtores, os consumidores primários, acima os consumidores secundários, acima os consumidores terciários. Só que tem um detalhe, não necessariamente essa pirâmide vai ter esse formato de triângulo virado para cima, assim, ó. Por quê? Se a gente estiver falando de um produtor, uma árvore, ela serve de alimento para vários insetos, muitos insetos. Então, a gente já tem aqui, ó, se a gente for considerar só a quantidade de número de indivíduos, uma planta, né, uma árvore, servindo de alimento para, sei lá, 100, 200, 300 insetos, tá? Esses insetos vão servir de alimento para alguma ave, né? Só que uma ave consegue se alimentar de vários insetos. Então, aqui de novo vai diminuir essa quantidade, tá? Então, não necessariamente essa pirâmide ecológica vai ter o formato de triângulo com o vértice voltado para cima. Pirâmides de números, ela vai representar apenas a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, sem levar em conta a massa e a quantidade de energia transferida pela cadeia alimentar. Então, a gente não está querendo saber neste momento se aquele ser vivo está pegando 70% da energia, 80% ou 100% da matéria orgânica, não. A gente está analisando a quantidade de seres vivos naquela cadeia alimentar. Tá? Então, olha só, analisando em relação à planta, 1000 plantas. Então, 1000 touceiras, é um tipo de capim, né, que dá em moitinha, assim. 1000 touceiras são gramíneas, então elas servem como produtores. Essas 1000 touceiras estão servindo de alimento para 300 gafanhotos.
certo? Esses 300 gafanhotos estão servindo como consumidor primário e vão ser a base de alimentação para 20 aves, tá? Que vão servir, então, como consumidores secundários. Só que se a gente analisar outro tipo de planta, essa pirâmide vai se inverter. Se a gente vai analisando uma planta maior, uma árvore, um ipê, então a gente considera só três unidades, né? 3 ipês vão servir de alimento para 1.000 besouros. E esses 1.000 besouros vão servir de alimento para 20 aves. Perceba que isso aqui não tem o formato de um triângulo, mas ainda assim é uma pirâmide de números. Se é um retângulo largo, quer dizer uma grande quantidade. Se é um retângulo pequenininho, é uma pequena quantidade. A altura vai ser basicamente a mesma, mas a largura vai depender da quantidade. E aí, para determinar o formato dessa pirâmide, né, se ela vai ter o formato de triângulo ou não, é necessário analisar qual é o tipo de cadeia alimentar. Se ela é de predadores, se é uma cadeia de parasitas, a pirâmide de biomassa. Essa pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria orgânica viva, ou então chamado também de biomassa, que é o peso seco por unidade diária, presente em cada nível trófico. Esse tipo de pirâmide pode ser expresso pela unidade usada para massa ou pela unidade usada para biomassa, que é a massa em relação à área, tá? Essas pirâmides representam a massa orgânica em um determinado instante, não levando em conta o tempo gasto para ser produzido. Então, assim, a gente está falando de 1 tonelada de gado que vão se alimentar de 10 toneladas de soja. Isso aqui em um determinado instante, né? Não, a gente não está considerando o tempo que demorou para esse gado comer essas 10 toneladas de soja. Então, a gente está analisando isso aqui em relação à vida inteira dele, basicamente. Tá? E 1 tonelada de gado, se a gente pegar um boi adulto, deve dar ali os seus 300, 400 quilos, né? Então, isso aqui deve dar, em quantidade, uns três bois, assim, né? Mas aqui, percebam, a gente não está analisando quantidade. A gente não quer saber quantas unidades de soja isso deram. Deu 10 toneladas no total, que serviram de alimento para 1 tonelada de gado no total. Não importa quantos gados estejam aqui formando essa 1 tonelada. E essa 1 tonelada de gado vai servir de alimento para 70 quilos de homem, de ser humano. 70 quilos de ser humano geralmente dá um homem adulto. Essa biomassa dos produtores, ela deve ser maior que a dos herbívoros, e a biomassa dos herbívoros deve ser maior que a dos carnívoros. Isso geralmente gera uma pirâmide formando um triângulo voltado para cima. Esse exemplo de pirâmide de biomassa, ó, as gramíneas, servindo de alimento para os preás servindo de alimento para os guarás, os lobos guarás, né, tipo um cachorro do mato, e o guará servindo de alimento para as onças. Tá? A gente tem essa cadeia alimentar. Aqui a gente está falando de muito peso de gramíneas, servindo para um peso menor de preás, servindo para um peso menor de guará, servindo para um peso menor de onça. Só que se a gente analisar um ecossistema aquático, essa pirâmide de biomassa pode se inverter, ou seja, pode perder esse formato de triângulo voltado para cima. A gente tem, no ambiente aquático, eu falei para vocês que as algas são os produtores. Elas formam o fitoplâncton, tá? Um conjunto de seres produtores no ambiente aquático. Esse fitoplâncton vai servir de alimento para o zooplâncton. Geralmente são seres pequenininhos, às vezes até unicelulares, né? Que vão se alimentar desse fitoplâncton, não produzem o próprio alimento e se alimentam desse fitoplâncton. Só que poucas algas servem de alimento para muitos zooplâncton. Então, essa pirâmide de biomassa pode se inverter. Entretanto, em alguns ecossistemas, como lagos e oceanos, os produtores estão representados principalmente pelas algas, que compõem o fitoplâncton, caracterizados por um ciclo de vida curto, apresentando alta produtividade, né? E vão ser rapidamente consumidos pelos herbívoros,
que são o zooplâncton, né, que são compostos pelo zooplâncton, e que acumulam a biomassa. Isso está lá na página 6 de vocês. Isso faz com que as pirâmides que representam os ambientes aquáticos apresentem em sua base uma biomassa menor que a do nível trófico superior. Então, a pirâmide de biomassa para esses ecossistemas aquáticos é invertida. A base é muito menor do que a estrutura que ela suporta. E o último tipo de pirâmide que eu tinha para mostrar para vocês hoje é a pirâmide de energia. Representa a quantidade de energia em quilocaloria em cada nível trófico em um dado instante. E nela observamos o gasto energético nos processos fisiológicos e metabólicos dos organismos, que ocupam os diferentes níveis tróficos. Como aquela energia ela é sempre 10% perdida a cada nível trófico, essa pirâmide nunca vai ser invertida, tá? Ela sempre vai ter o formato de triângulo virado para cima. Como a energia é sempre perdida na forma de calor de um nível trófico para outro, então a quantidade de energia do nível trófico de cima sempre vai ser menor do que o que está embaixo, né? Então aqui, ó, o produtor, as gramíneas estão produzindo a matéria orgânica e tem aquele 100% da energia. Só que ela vai gastar um pouco dessa energia para se manter viva. Então, quando o consumidor primário for se alimentar dela, não vai se alimentar do 100% de energia, vai se alimentar de cerca de 90% de energia. Lembra que eu tinha falado? Então, por isso que essa pirâmide de energia sempre vai ser no formato de um triângulo virado para cima, porque a cada nível trófico, sempre cerca de 10% da energia é perdida. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!